Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Certa vez, o cientista Stephen Hawking, famoso pela sua condição física, pelo seu estado físico de paralisia total e também pela sua inteligência, obviamente, disse que a ilusão do conhecimento é ainda pior do que a ignorância. E é uma questão de semântica, né? Como sempre falo, porque se a gente for ver mais a fundo, a ignorância engloba também a ilusão do conhecimento, né? O falso conhecimento está englobado, está contido nessa ilusão que a gente tem de conhecimento, que é algo que tem sufocado o mundo já há alguns séculos, mas com maior intensidade ao longo do século XX, onde esse falso conhecimento, essa falsa ideia, de conhecimento tem nos levado a uma compreensão errônea, a um entendimento errôneo de que conhecimento é acúmulo e de que o conhecimento tem algo a ver com o sucesso financeiro, ou tem a ver com a sabedoria, o acúmulo de conhecimento, tem a ver com a sabedoria. E, curiosamente, não é novidade também, não é uma coisa recente que as religiões e os estados, o Estado e as religiões tenham sido senhores da educação ao longo dos milênios. Então, tudo aquilo que nós presumimos saber, sabemos entre aspas, presumimos conhecer, presumimos saber, todo o conhecimento que a humanidade tem, ele é controlado na fonte, na origem. E uma coisa interessante que acontece, que a gente não se dá conta, é que existe uma dissimulação, aquilo que Stephen Hawking chamou de falso conhecimento, a ilusão do conhecimento, é o conhecimento dissimulado, onde as palavras são distorcidas no seu sentido. E tem uma outra coisa interessante que acontece. Quando o conhecimento profundo, o saber profundo, da verdade, chega nas massas não pensantes, digamos assim, nas massas crédulas, podemos chamar assim, nas massas crentes, porque eu já falei disso tantas vezes, acreditar é muito mais fácil do que pensar por conta própria, do que investigar, do que conhecer, do que vivenciar. Então, existe um malefício natural na questão do acreditar, que é dar crédito ao conhecimento de outras pessoas acima do nosso próprio, do nosso próprio conhecimento. E o verdadeiro conhecimento, se a gente for analisar isso com verdade e sinceridade e honestidade, o verdadeiro conhecimento, como eu disse outro dia, só pode ser vivenciado, experimentado. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quer dizer, experimentareis, vivenciareis, é tudo isso junto, incluído, E então, com essa manipulação do conhecimento, do falso conhecimento, da ilusão do conhecimento, tudo aquilo que os grandes mestres tentaram nos ensinar, como Jesus mesmo, eu sempre falo de Jesus como um mestre, e procuro avaliar dentro daquilo que supostamente ele disse, que chegou até nossos dias através do Novo Testamento contido na Bíblia, mas sabemos que ali também houve manipulação, Mas assim, alguma coisa passou e com essas algumas coisas, pequenas coisas, algumas pérolas passaram, E a gente pode trabalhar em cima dessas pérolas também. Da mesma forma que Sócrates, da mesma forma que Platão, mesmo o conhecimento que chegou até nós sobre essas pessoas, sobre esses mestres, também, de certa forma, foi manipulado. E todos os outros, citei apenas alguns nomes. Mas a gente consegue trabalhar muito bem, uma vez que a gente tenha autoconhecimento suficiente, uma vez que a gente tenha um domínio suficiente um pouco da história oficial, da história acadêmica, que não é a história real, nunca é.
mas a gente pode presumir que onde há fumaça, há fogo. Então a gente tenta trabalhar com aquilo que chegou até nós. E por mais que o sistema sempre busque, né, através do domínio da informação, quem domina a informação e o conhecimento domina o mundo. Isso é sabido. E aquilo que você presume que sabe, né, e por você eu digo nós como massa, como massa de manobra, massa manipulável, né? Todo o nosso conhecimento presumido pode ser utilizado contra nós mesmos e a gente vive num mundo ilusório por causa disso. Está aí, chegou até nossos dias ainda a alegoria da caverna de Platão, né, que engloba praticamente tudo isso que eu estou falando, né? Teve outro grande filósofo chamado Diógenes, que é um dos pais, digamos assim, da escola do cinismo, né? Que a palavra cinismo, aí está, né? Tudo que eu estou falando contido aí também, a palavra cinismo chegou até nossos dias de uma forma totalmente errônea. A palavra cinismo é levada para um entendimento totalmente errôneo, não significa o que significa verdadeiramente a palavra cinismo, né? Que vem da palavra grega que significa canino, que é uma qualidade canina, né, que era canino de cão mesmo, né, que era atribuída a Diógenes porque ele disse que ele era chamado de cão, né, kinos em grego, por causa do modo de vida que ele levava e pelo apreço que ele tinha pelo modo de vida canino, né? Que ele vivia como um cão, dizia-se. Não se sabe se pejorativamente, não se sabe se ele mesmo atribuía isso a ele próprio como uma qualidade, não importa. Mas é o que significa a palavra cínico, né? Cinismo, vem da palavra cão, né? A qualidade canina. Porque ele disse também, né, que ele buscava ensinar as pessoas a observarem a vida simples dos cães e ele já vinha dizendo há 2.500 anos atrás, praticamente a essência da escola cínica, né, a essência do cinismo uma vida livre de desejos, livre de prazeres, livre de luxúria, livre do senso comum, livre da sociedade, livre do sistema. Quer dizer, Diógenes já vinha dizendo isso há 2.500 anos atrás. Da mesma forma que Jesus também, há 2.000 anos atrás, tentou ensinar a mesma coisa, com outras palavras. Como o povo judeu é um povo muito religioso, né? E o povo grego era um povo muito filósofo, né? Muito racional, e o povo judeu muito religioso. Então Jesus usou uma linguagem mais apropriada, né, para o povo, para o meio onde ele vivia, uma linguagem religiosa, falando a mesma coisa que Sócrates, a mesma coisa que Platão, a mesma coisa que Diógenes e todos os outros aí. Na China, Confúcio, né, Lao Tse, como tenho dito tantas vezes. E esse tipo de entendimento, esse tipo de compreensão profunda não chega até nós. Tanto que, eu já falei isso outras vezes, vocês já perceberam aí nos últimos anos um acontecimento interessante, que é bom porque está bem fresquinho e está bem recente. A primeira coisa as primeiras coisas que são atacadas no currículo escolar são sociologia e filosofia. Mesmo que a filosofia seja distorcida, mesmo que tenha chegado de forma distorcida, ela sempre foi vista como um perigo, né? Tanto que foi por essa mesma razão que Sócrates foi condenado à morte há também cerca de 2.500 anos atrás, um pouco antes de Diógenes, um pouco antes da existência de Diógenes, né? Sócrates foi condenado à morte por buscar ensinar a juventude da época a não levar em conta tudo aquilo que era ensinado para eles, né? Tudo aquilo que o governo ensinava, que o sistema ensinava, isso há 2.500 anos atrás. Quer dizer, nada mudou. O governo continua dominando a educação, né? E se a gente for entender
a fundo, verdadeiramente e honestamente o que é para significar, educação, a verdadeira educação, a educação é para deixar uma pessoa livre. Ela deveria ensinar o ser humano, qualquer ente humano, a ser livre. E um ser livre é um perigo para o sistema, um ser livre é um perigo para a sociedade, porque um ser livre não obedece à autoridade, ele não tem necessidade. Livre, estou falando verdadeiramente livre, não estou falando de independência financeira, não estou falando de independência, eu estou falando de liberdade total, liberdade do sistema, liberdade do senso comum, liberdade da cultura, liberdade das tradições. Um ser livre não tem nada a ver com essas coisas, um ser livre não se prende a nada, um ser livre não se prende a conceitos, a conclusões e muito menos ao senso comum. Então, era isso que Diógenes buscava ensinar com o cinismo, né? Ele era um discípulo do fundador do cinismo, da escola cínica, e então por isso ele não é o pai do cinismo, mas é um dos pais, porque o cinismo é mais conhecido no mundo por causa de Diógenes do que por causa do seu do fundador da escola cínica. E que nós saibamos viver como cínicos, esqueça, né, o significado atribuído a essa palavra hoje, porque ser cínico hoje é atribuído a ser falso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, para vocês verem como o sistema manipula, como o sistema dissimula o significado das palavras. E quando as palavras caem no senso comum, quando as palavras caem nas massas não pensantes, nas massas crentes, ela perde totalmente o seu sentido, porque a massa não tem vontade de pensar, por isso ela é facilmente manipulável. E ora, um político, um sacerdote, uma pessoa que esteja do outro lado, vê aquele bando de ovelha que se deixa levar, que tem preguiça de pensar. Talvez você esteja incluído, não sei, não é minha intenção ofender ninguém. Eu não estou incluído nisso. Espero que você também não. Então, o sacerdote, o político, ele vê a autoridade, né? Vê toda essa massa disposta a ser manipulada, por que não manipular? Aí, o sacerdote e o político também desconhecem a lei do karma, né? Eles acabam assumindo para si um karma, um débito, né? Pela manipulação, mas eles não sabem disso porque também são ignorantes. Então, não é o diploma acadêmico que faz uma pessoa sair da ignorância, não é o doutorado, não é o mestrado, nada disso faz uma pessoa sair realmente da ignorância, porque ela continua sendo escrava da ilusão do conhecimento a qual se referia Stephen Hawking, que eu falei já no começo do vídeo. Então tem muitas coisas que as pessoas desconhecem por causa disso, porque quem domina a educação no mundo, a falsa educação, não a educação verdadeira, que eu falei que é aquela que liberta, que torna uma pessoa livre. Para você ser livre, você tem que conhecer os fatores. Se você é impedido de conhecer a filosofia, se você é impedido de conhecer sociologia, né, que é o estudo da sociedade, tanto antiga quanto moderna. Outra matéria, mas é uma matéria muito menos visada, é história, né? Mas é uma matéria muito menos visada porque ela já está tão distorcida e a história é tão ínfima, né? Ela é tão inverdadeira como a própria filosofia. Mas a filosofia ainda deixa margem para o livre pensar até certo ponto, né? E o verdadeiro filósofo, ele vai além do conhecimento acadêmico, ele vai além daquilo que é ensinado nas escolas, porque senão ele não merece nem o título de filósofo, se ele não for além do senso comum, né? Então, o verdadeiro filósofo é o amante, aquele que tem amor, né? No sentido de aquele que tem amor da verdade, é o amante da verdade, é o amigo da verdade. Esse é o verdadeiro filósofo, é o amigo do saber, né? E não o saber dos livros, como tenho dito, mas da verdade, né? A verdade se busca através
da libertação do senso comum através da liberdade. Torne-se livre e você estará apto para conhecer a verdade. E o primeiro passo para ser livre é encontrar a paz interior. Então existem alguns passos que pode se seguir aí sim. Paz, liberdade e verdade. E infelizmente, o que nós chamamos de educação não nos leva à libertação, não nos leva a ser livre. A ser livres. É uma reflexão que eu deixo para todos vocês. Como você encara, né? A educação não é preparar como acontece de fato. A educação visa uma coisa só, preparar o ente, né, humano para se tornar uma peça funcional no sistema, uma peça funcional na sociedade, na cultura, nas tradições, para que ele seja uma peça que funcione bem azeitada, né, bem lubrificada, para tornar-se produtivo para o sistema. E oferece-se aí algumas recompensas, né? Mas a recompensa, como a gente já sabe, ela é oferecida a quem voluntariamente se oferece a ser escravo, a quem abre mão voluntariamente da sua verdadeira liberdade. Só quem faz isso é que se torna apto a receber castigos, punições ou recompensas. Então, se você está aí buscando recompensa e se você está fugindo do castigo e da punição, se torna obediente à autoridade, você nada mais é do que um escravo do sistema, qualquer um de nós que esteja agindo dessa forma. Então a nossa educação tem um propósito só, essa chamada educação, né, tem um propósito só, que é tornar-nos peças bem funcionais, para que nós possamos manter o sistema funcionando. Na medida em que nós fôssemos receber a verdadeira educação, que é nos tornar livres, então seríamos pessoas totalmente diferentes. Nós seríamos realmente independentes, nós seríamos anárquicos, né? Não no sentido ideológico, mas no sentido de sem governo, porque nós não precisaríamos de governo, nós seríamos autossuficientes. Mas isso é outra história, isso necessita muito autoconhecimento, não há como tornar-se um verdadeiro ser anárquico. Vejam bem que eu estou sendo cauteloso, não estou usando a palavra anarquista, porque anarquismo é imitação, ismo é imitação. Se você está imitando, você não é livre. Então não se trata de ser anarquista, não se trata de tornar-se anarquista, mas de compreender a sua responsabilidade, o seu papel no momento em que você se autogoverna. É nesse sentido que eu estou falando, anárquico nesse sentido. Quando você é autorresponsável o suficiente, tem autoconhecimento suficiente para se autogovernar. Mas isso, quantas pessoas podem dizer isso? Eu percebo, por exemplo, uma coisa bem básica, né? Quando eu já morei em vários lugares e eu percebi o seguinte: há lugares em que não é exigida a coleta seletiva de lixo. Então você não precisa separar o lixo, mas precisa ser obrigado a separar o lixo para separar o lixo. Quando você compreende todo o processo que acontece lá, quando vão enterrar o lixo, você naturalmente, conscientemente, você separa o lixo porque você compreende o processo, não porque você é obrigado a isso. Então isso é um exemplo apenas, bem básico, de autogoverno, quando você não precisa mais de uma lombada numa rua para andar numa velocidade razoável, quando você não precisa de um radar eletrônico para cercear a sua liberdade, quando você sabe que se você correr, você está colocando a sua vida e outra vida em risco. Isso é consciência. É assim que acontece a consciência e ela vai escalando, ela vai aumentando cada vez mais. É assim que acontece a verdadeira liberdade. É assim que acontece a verdadeira anarquia, sem governo, quando você é consciente o suficiente para se autogovernar. E isso nenhum político atual e nenhum sacerdote atual, nenhuma autoridade atual quer.
porque eles se sustentam da sua falta de autorresponsabilidade, da sua falta de autogoverno. É bem simples assim. E a educação verdadeira nos levaria a ter consciência disso. Tô falando bobagem ou tô falando algo muito sério? Você decide. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Eu falo isso todos os dias porque é realmente muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!